Povo de Deus, eu estou aqui para fazer uma recomendação de leitura. Quem me conhece, quem ouve meus sermões já deve ter descoberto o quanto eu amo biografia. E hoje eu estou aqui para te indicar uma biografia. John Owen, a vida de John Owen. John Owen, uma visão cristã para cada fase da vida. Esse livro foi escrito por Crawford Gribben. Esse homem, o Dr. Crawford Gribben, ele é especialista em John Owen. Esse livro é publicado pela editora Pronobis. Você terá acesso ao link para adquirir esse livro na Amazon, aqui na descrição do vídeo. Você pode também conhecer o trabalho da editora Pronobis, buscando a editora Pronobis na internet. Mas a gente vai pôr na descrição do vídeo também o link para a editora, e você pode adquirir o livro na Amazon no link que a gente vai deixar aqui. Esse livro, John Owen, uma visão cristã para cada fase da vida, é parte de uma série Teólogos da Tradição Reformada. Esse é o primeiro livro. Você já deve ter ouvido falar de Joel Bick. Todo mundo ama, respeita e com razão o querido Dr. Joel Bick. Ele diz assim sobre estudar ou ler a biografia sobre John Owen e, sobretudo, o que significa ler a biografia de Owen escrita por Crawford Gribben. Joel Bick disse assim: estudar a vida e a teologia de John Owen é como visitar um restaurante self-service. Algo delicioso, mas também arrebatador, resultando em satisfação, mas também nos deixando com a sensação de que não experimentamos tudo. Crawford Gribben nos serve uma amostra de um misto interessante de biografia e doutrina, tudo aromatizado com o penetrante molho da visão de Owen acerca da santidade e temperado com a interpretação particular de Gribben a respeito da história desse teólogo John Owen. Este livro, continua Dr. Bick, este livro é uma introdução preciosa a um dos maiores teólogos que o mundo já conheceu, além de um aperitivo saudável para uma vida inteira de banquetes nos escritos de Owen. De que forma esse livro é dividido? Como diz o próprio título, é uma visão cristã para cada fase da vida, baseado na vida e nos escritos, ou doutrina, ou teologia de John Owen. O livro é dividido da seguinte maneira: apresenta alguns mapas, da Grã-Bretanha e da Irlanda e outros mapas mais que vão te localizar aí na geografia de onde Owen estava inserido quando ele viveu e enquanto ministrou. Tem um prefácio, a edição em português, que foi escrito pelo Emílio Garófalo Neto, e o Emílio também dispensa apresentação. É um prefácio fantástico. Tem a cronologia da vida de John Owen, uma nota bibliográfica, você tem a introdução ao livro, e aí vem os 4 capítulos principais, que são divididos na seguinte ordem: infância, capítulo 1, juventude, capítulo 2, meia-idade de John Owen, capítulo 3, morte e vida eterna, capítulo 4. Daí vem a conclusão e orações e no final a bibliografia. Em síntese, esse é o livro. É um livro muito bonito, uma capa linda, você pode perceber, em relevo, muito bacana, muito bem feito, páginas amarelinhas assim, que fica melhor para leitura. Se você gosta de ler em papel como eu gosto e sabe que esse tipo de papel é mais agradável aos olhos, uma diagramatura boa do papel, fonte linda, um livro lindo. Mas deixe-me ler para você um trecho que está dentro do capítulo que trata da meia-idade. Finalzinho da página 117 e vai até a 118. Um trecho um pouco extenso, mas com esse trecho eu quero te dar um gostinho do que é ler esse livro. E eu espero que isso incentive você a adquirir
e a ler. Faça desse livro a sua primeira biografia esse ano. E veja como é relevante e atual esse livro e o teólogo pastor, o grande John Owen. Diz assim: o entusiasmo político de Owen esfriou na sua meia-idade. No final da década de 1660, sua atitude para com os poderes constituídos era bem diferente das ideias revolucionárias que ele havia alimentado em sua juventude. Se no final da década de 1640, portanto 20 anos antes da sua meia-idade, Owen defendera a ideia de que as guerras civis inglesas haviam sido motivadas por questões religiosas e que a causa da verdadeira religião dependia de conquista militar. Houve um tempo em que ele creu nisso. A causa da verdadeira religião dependia da conquista militar, da força. Não é? Perceba a relevância disso para os dias atuais. Agora, na meia-idade, ele defendia o oposto. John Owen. Grato pela indenização do rei no ato de esquecimento de 1660, Owen insistia em que a nova comunidade de dissidentes protestantes não tinha nenhuma forma de governo, civil ou eclesiástica, para impor à nação. Você prestou atenção nisso? Veja se não guarda relação com muito do que a gente está vivendo hoje. Owen insistia que a nova comunidade de dissidentes protestantes, ou seja, aqueles que abandonaram a Igreja da Inglaterra, né? Abandonaram a Igreja oficial e agora viviam de algum modo na perseguição. Foi nesse período, foi nesse contexto que John Bunyan esteve preso por pregar. Ele que era batista, ele era dissidente, né? Não conformista. John Owen foi preso por pregar sem autorização do Estado, sem autorização da igreja. John Owen era alguém que John Owen admirava muito, muito. John Owen chegou a dizer em algum momento que ele preferiria ter a habilidade para pregar que John Bunyan tinha, porque ele tinha o hábito de ir ouvir John Bunyan pregar. E alguém uma vez perguntou como é que você vai ouvir um homem desse, um homem sem estudos como ele pregar. Ele disse, olha, eu preferiria ter a habilidade dele para pregar do que a que eu tenho para escrever. E também foi John Owen quem, de posse dos manuscritos de O Peregrino, escrito por Bunyan na prisão, foi John Owen que, com sua influência, conseguiu com que se publicasse O Peregrino que nós temos hoje. Então, o momento era de perseguição, 1660, com relação àqueles que estavam deixando, né, os dissidentes da igreja, os dissidentes do catolicismo ou do anglicanismo, a religião oficial. Então, Owen insistia em que a nova comunidade dissidente protestante não tinha nenhuma forma de governo civil ou eclesiástica para impor à nação. Que eles, os dissidentes, não pretendiam que o poder sobre as pessoas fosse exercido por qualquer um dos súditos de Sua Majestade. E que eles não tinham expectativas em relação a pessoas ou nações que pudessem induzir ou promover quaisquer objetivos sombrios de outros homens. Owen continua: os não conformistas não cobiçam a prata ou o ouro dos homens, seus lugares ou vantagens. Traduzindo para os dias de hoje, Owen diria o seguinte: os evangélicos não cobiçam, ou deveriam, não cobiçar a prata ou o ouro dos homens, nem seus lugares ou vantagens. Meu Deus, como Owen é atual. Nosso maior objetivo, disse Owen, é passar o resto
de nossa peregrinação em paz, servindo a Deus no caminho de nossa devoção. Agora, Owen acreditava que a verdadeira espiritualidade era politicamente passiva. E insistia Owen, a submissão ao governo permaneceria, mesmo que a perseguição continuasse. Caso neguem a liberdade, e mesmo que sejam espalhados pela face da terra, ainda assim, disse Owen, devemos orar pela prosperidade do rei, de sua majestade, e da terra de nosso nascimento, suportando com paciência a indignação do Senhor contra quem pecamos e esperamos por sua salvação. Gente, olha o que ele está dizendo. Caso nos neguem a liberdade, não é isso o que nós temos temido nos últimos tempos no Brasil, no mundo ocidental, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão da nossa fé? Caso neguem a liberdade, Owen, se estivesse hoje pregando em algum púlpito de nossas igrejas, ele diria: e mesmo que sejamos espalhados, espalhados pela perseguição, pela face da terra, ainda assim devemos orar pela prosperidade do presidente, ele diz aqui, de sua majestade, do rei, e da terra do nosso nascimento, suportando com paciência o que ele chama de indignação do Senhor pelo nosso pecado, suportando com paciência a indignação do Senhor contra quem pecamos e esperando por sua salvação. Para Owen, mesmo em circunstâncias tão difíceis, a vida espiritual era tranquila. Abre aspas. Não são grandes coisas que desejamos para nós mesmos. E nosso objetivo máximo é passar os poucos dias de peregrinação em nossa terra natal. Como? Owen conclui, servindo ao Senhor de acordo com o que lhe agradou nos revelar de sua mente e vontade. Fecha aspas. Esse é John Owen. Você precisa conhecer a vida dele e a obra de John Owen. Comece por esse livro, John Owen, Uma Visão Cristã para Cada Fase da Vida, Crawford Gribben, pela editora Pronobis. Clique aqui no link, você vai ter acesso à Amazon e lá você poderá adquirir o livro. Deus te abençoe com paz. Boa leitura.